Egito, a saga completa. Episódio 1. O nascimento do Egito. Às margens de um rio colossal, em meio ao deserto escaldante do norte da África, nasceu uma das maiores civilizações da história da humanidade. Uma terra que se transformaria em império. Berço de reis-deuses, de monumentos eternos e de mistérios que ecoam até os dias de hoje. O Egito Antigo. Nome que desperta fascínio, respeito e até mesmo temor. Mas antes das pirâmides, antes dos faraós que se tornaram lendas, antes da escrita sagrada gravada nas paredes dos templos, havia apenas um rio, o Nilo. E neste primeiro episódio da nossa saga, vamos viajar para os primórdios, o tempo em que o Egito ainda não era o Egito, mas sim pequenas aldeias espalhadas pelas margens desse rio, buscando sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. O Rio Nilo, a veia da vida. O Egito é, essencialmente, um presente do Nilo. Essas palavras foram escritas pelo historiador grego Heródoto, mais de 2000 anos depois, e ainda hoje são a melhor definição dessa civilização. Imagine um deserto escaldante, sol impiedoso, areia até onde a vista alcança. E no meio desse vazio, um rio gigantesco que corre de sul a norte, cortando o deserto como uma serpente azul. Todos os anos, como num milagre, o Nilo transbordava. Suas águas deixavam para trás uma camada fértil de lodo negro, que transformava a terra em um verdadeiro jardim. Foi isso que permitiu a sobrevivência dos primeiros habitantes da região. Enquanto outros povos do mundo ainda lutavam para caçar e sobreviver, às margens do Nilo surgiam aldeias capazes de plantar trigo, cevada e linho. Mas o rio não dava apenas comida. Ele oferecia transporte, comércio, comunicação. Era estrada líquida. Era fonte de vida. Era um deus. Sem o Nilo não haveria Egito. O rio era a mãe, o pai e até mesmo a divindade daquela gente. As primeiras comunidades do Vale do Nilo. No início, eram apenas vilas simples, pequenas cabanas feitas de barro e palha, erguidas nas margens do rio. Os primeiros egípcios eram agricultores, plantavam grãos, domesticavam animais, teciam fibras do linho, mas já demonstravam algo único: a capacidade de se organizar. O Nilo não era um rio fácil. Suas cheias eram imprevisíveis. E controlar a água significava controlar a vida. Então, desde cedo, esses povos aprenderam a trabalhar juntos. Construíram canais de irrigação, diques, depósitos de grãos. Isso os diferenciava de outros povos. Não era apenas a força bruta que garantia a sobrevivência, mas a cooperação. Eles já entendiam que só unidos poderiam enfrentar a força da natureza. E foi essa união que plantou a semente daquilo que mais tarde se tornaria um império. Alto e Baixo Egito. Duas terras, um sonho de unidade. Mas o Egito, no início, não era um só. Eram duas terras. Ao sul, o Alto Egito, uma região estreita, cercada por desertos e montanhas. Ao norte, o Baixo Egito, uma vasta planície fértil, o delta do Nilo, onde o rio se abria em braços que desaguavam no Mediterrâneo. Duas terras, dois povos, dois símbolos. No Alto Egito, a coroa branca. No Baixo Egito, a coroa vermelha. Durante séculos, essas regiões coexistiram. Trocaram mercadorias, rivalizaram, às vezes guerrearam. Mas havia sempre um sonho maior: a unificação. Unir as duas coroas em uma só. Transformar duas terras em uma única nação. A unificação e Narmer, o primeiro faraó. Por volta do ano 3100 a.C., esse sonho começou a se tornar realidade. A tradição fala de um rei chamado Narmer, ou, em algumas versões, Menes. Foi ele quem conseguiu o impossível: unificar o Alto e o Baixo Egito. O registro mais famoso dessa conquista está na chamada Paleta de Narmer, um artefato de pedra, onde vemos o rei usando ora a coroa branca, ora a vermelha. Símbolo claro:
ele governava as duas terras. Foi o início da primeira dinastia. Foi o nascimento oficial do Egito como civilização unificada. Narmer fundou sua capital em Mênfis, próxima ao Delta, uma cidade estratégica entre o Alto e o Baixo Egito. Ali nasceu a ideia de centralização do poder, da burocracia, da administração, e com ela surgiu também uma nova figura, o faraó. Não apenas um rei, não apenas um governante, mas um ser divino, um Deus vivo na terra, responsável por manter a ordem cósmica, conhecida pelos egípcios como Maat. Religião, mitologia e o papel dos deuses. O Egito nasceu impregnado de espiritualidade. Os deuses estavam em todos os lugares, no sol, na lua, no rio, na terra. Entre os mais antigos e poderosos estavam Ra, o deus sol, Osíris, senhor da vida após a morte, Ísis, deusa da fertilidade e do amor, e Horus, deus dos céus. Cada cheia do Nilo era vista como um ato divino. Cada colheita, uma bênção. Cada vitória, uma dádiva dos deuses. Mas havia algo ainda mais singular. O faraó não era apenas escolhido pelos deuses. Ele era em si um deus encarnado. Seu papel era manter o equilíbrio, a ordem, o Maat. E é por isso que, desde o começo, religião e política eram inseparáveis no Egito. O poder do faraó não vinha apenas da espada, mas da fé do seu povo. As primeiras escritas e a cultura material. Com a unificação, veio a necessidade de registrar. Não bastava mais contar histórias oralmente. Era preciso manter o controle do reino, das colheitas, dos impostos. Foi assim que nasceram os primeiros hieróglifos. Símbolos complexos, capazes de representar sons, ideias e imagens. Poucos sabiam lê-los. Essa era uma arte sagrada, restrita a escribas e sacerdotes. Mas, graças a eles, o Egito começou a gravar sua história. O papiro, feito da planta abundante às margens do Nilo, foi uma invenção revolucionária. Enquanto outros povos escreviam em tabuletas pesadas de barro, os egípcios criavam rolos leves, transportáveis. Verdadeiros livros da antiguidade. Com escrita e organização, o Egito dava seus primeiros passos rumo à eternidade. O primeiro passo para a eternidade. As primeiras tumbas. Mas o Egito não pensava apenas na vida, pensava, acima de tudo, na morte. Desde os primeiros tempos, acreditavam na vida após a morte. A alma, chamada Ka, precisava de um corpo para habitar. Por isso, o corpo precisava ser preservado. No início, os enterros eram simples, mas logo evoluíram para as mastabas, túmulos retangulares de tijolos de barro que serviam de morada eterna para os primeiros reis. Com o tempo, surgiram as primeiras técnicas rudimentares de mumificação. Era o início de uma tradição que se tornaria símbolo eterno do Egito. A ideia era simples, mas poderosa. Se o corpo fosse preservado, a alma viveria para sempre. E assim nascia a obsessão egípcia pela eternidade. Das águas do Nilo, das aldeias humildes e da visão de um rei, nasceu o Egito. Uma civilização que transformaria pedra em eternidade. Que escreveria sua história nos céus e nas areias do deserto. Aqui vimos apenas o começo. A gênese de um império que marcaria a humanidade para sempre. Mas esta é apenas a primeira parte da saga. No próximo episódio, veremos como os primeiros faraós consolidaram seu poder e como deram início à tradição dos construtores de impérios. Prepare-se, porque a jornada pelo Antigo Egito está apenas começando. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.